Esta é a Lagoa Cristalina, em Presidente Figueiredo, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Manaus. A região é famosa por suas inúmeras cachoeiras e igarapés de águas vermelhas, típicas da bacia do Rio Negro. A drenagem do Rio Negro é uma das mais ricas da Amazônia, mas apesar de poucos sedimentos em suspensão, a visibilidade não é tão alta assim, dificultando bastante o registro subaquático das espécies. Mas, em meio à complexa drenagem de rios de águas vermelhas, existem oásis de águas transparentes como este aqui. Graças ao afloramento da água subterrânea do aquífero das Guianas, em meio às rochas de arenito, a visibilidade é perfeita, transformando este lugar em uma verdadeira piscina natural. Mas a primeira pergunta que me vem à mente, sempre que encontro um corpo d'água é: será que tem peixe aqui? A Lagoa Cristalina fica numa propriedade privada, mas aberta à visitação. Para evitar o impacto na qualidade da água, existem regras bem rígidas para os banhistas, uma delas sendo o limite de 20 minutos dentro da lagoa. Nosso objetivo hoje é explorar essa lagoa para ver quais espécies de peixes existem aqui. O tempo é curto, mas vamos tentar. A primeira coisa que impressiona é a transparência da água. Realmente é uma lagoa cristalina. Ambientes assim não são muito comuns na Amazônia. Ao nadar em direção ao centro da lagoa, observamos alguns ciclídeos fugindo em direção às margens. Estes são os acarás, Equidens pálidos. Este é um dos ciclídeos mais comuns da Amazônia Central, habitando desde igarapés de águas pretas e ácidas até esses oásis de águas claras. Não por acaso, o Equidens pallidus é frequentemente usado em estudos de biomonitoramento. Pesquisadores da UFPA e do INPA utilizam essa espécie para medir a saúde de igarapés urbanos, pois eles mostram sinais rápidos de estresse quando a água está poluída. O fato de encontrarmos essa espécie na Lagoa Cristalina já é um bom indício de saúde ambiental deste local. Em meio aos acarás, podemos observar uma Oplias malabaricus, a famosa traíra, um dos predadores mais bem-sucedidos da América do Sul. Diferente de peixes que perseguem as suas presas, ela é uma especialista em camuflagem. Quando está caçando, fica imóvel, se confundindo com o ambiente, esperando a presa chegar perto para dar o bote. Mais do que um peixe feroz, ela é uma sobrevivente resiliente, capaz de respirar ar atmosférico se as condições do oxigênio na água ficarem críticas. Mas aqui, nesta água cristalina, ela é apenas uma moradora silenciosa, esperando o momento exato para um ataque que dura menos de um segundo. Aliás, a barriga desse exemplar está bem cheinha. Provavelmente algum Equidens desavisado virou almoço. Para investigar a ocorrência de mais espécies, precisamos ir onde os banhistas normalmente não vão: as margens cheias de galhos, raízes e vegetação. À primeira vista, pode parecer que é uma área suja da lagoa, com sedimentos acumulados nas estruturas, formando esse tipo de lodo que muitos consideram nojento até. Essa matéria orgânica acumulada nas superfícies é um ambiente rico para o crescimento de bactérias e algas, que por sua vez é a base da cadeia alimentar de pequenos invertebrados e peixes. Esta abundância de presas microscópicas faz deste o local ideal para a ocorrência de plantas do gênero Utricularia. Diferente das plantas comuns, estas plantas são carnívoras e dependem desse microecossistema para obter os nutrientes que o solo arenoso da lagoa não oferece. As plantas deste gênero possuem algumas folhas modificadas em utrículos, estruturas que agem como armadilhas de sucção subaquáticas, aprisionando pequenos organismos que encostem nela. Por exemplo, esta é uma utricularia giba com seus utrículos. Essas bolinhas mais escuras são utrículos que aprisionaram organismos,
e estão em processo de digestão. Os utrículos transparentes estão armados para capturar novas presas. Na espécie que encontramos na lagoa cristalina, por sua vez, os utrículos ficam nos rizomas, enterrados no meio da matéria orgânica sedimentada, onde capturam os microinvertebrados. Na época da reprodução sexuada, as utriculárias emitem pedúnculos florais com delicadas flores aéreas. A próxima vez que você for a algum ambiente aquático, preste atenção nas pequenas flores amarelas na margem. Talvez você encontre algumas utriculárias perto da sua casa. Entre o emaranhado de utriculárias próximas à margem, encontramos vários charutinhos, Birrulina stolli. Esse peixe é um parente do famoso splash tetra, a Copela arnoldii, que deposita os ovos fora d'água e o macho fica jogando água para hidratar os ovos. As pirrulinas são peixes adaptados a viver próximo à superfície. A estrutura do corpo delas, alongada e hidrodinâmica, e o formato da nadadeira caudal, com o lobo superior um pouco maior que o inferior, possibilita explosões rápidas em direção à superfície. Sua boca é voltada para cima, mais uma característica que ajuda a capturar alimentos na superfície, sendo capaz de engolir formigas, pequenos besouros e aranhas que caem na lagoa. São excelentes saltadoras e a qualquer distúrbio elas fogem pulando para fora d'água, como bem sabem os aquaristas que já tentaram manter essas espécies. Um parente próximo das pirrulinas, mas de tamanho menor e muito mais pacífico, são os peixes lápis do gênero Nanostomus. O nome Nanostomus vem do grego e significa literalmente boca pequena. A espécie que ocorre na lagoa cristalina é Nanostomus marginatus, o peixe lápis anão. É uma das espécies mais bonitas do gênero e é muito utilizada no aquarismo mundialmente. Na natureza, a dieta deles gira em torno do que chamamos de micropredação. Eles passam o dia beliscando o biofilme que cresce sobre os gravetos e as plantas. Eles não comem a planta, mas sim os micro-organismos que vivem nela. Sempre foi meu sonho filmar nanóstomos na natureza, mas não pude dedicar muito tempo, pois os 20 minutos já estavam no fim. Continuei investigando as margens e encontrei alguns maciços de Tonina fluviatilis, crescendo junto às raízes das árvores do barranco. Um ambiente promissor para a ocorrência de peixes. Numa vista rápida, percebi as mesmas espécies vistas nas margens até agora, Birrulina stolli e Nanostomus marginatus. Ao me aproximar de alguns gravetos à procura de mais nanóstomos, observei um movimento diferente, quase imperceptível. Um inseto aquático do gênero Ranatra. Este é um dos gêneros de insetos hemípteros predadores, conhecidos como escorpiões d'água ou bichos-pau d'água. São considerados percevejos verdadeiros. As patas dianteiras são fortes e usadas para agarrar presas, geralmente se alimentando de outros insetos, girinos e até pequenos peixes. Acho que eu não sou o único atrás de nanóstomos nessa margem da lagoa. Iniciando o retorno para o centro da lagoa, observo mais alguns equidens pálidos. Aparentemente, este é um território de um macho dominante que fica me rodeando para entender quem é esse intruso tão diferente. Nesta área da lagoa existe uma grande deposição de sedimento fino no fundo e qualquer movimento brusco pode levantar a lama e acabar com a visibilidade. Além do macho dominante, indivíduos de vários tamanhos ocupam esse território, provavelmente irmãos de várias desovas consecutivas. Como em várias espécies de ciclídeos, o colorido de cada exemplar pode variar muito, a depender da idade, do sexo, da posição hierárquica no grupo e do humor momentâneo. No pé de um tronco caído,
ainda consigo um rápido vislumbre de alguns apistogramas, os ciclídeos anões, tão comuns em aquários. Mas, infelizmente, meu tempo na água se esgotou e tivemos que sair. Ao descer rumo à saída, encontramos um fio d'água que sai da lagoa, onde muitas plantas aquáticas crescem na interface ar e água. A chance de encontrar peixes aqui é baixa, mas quis fazer alguns vídeos que talvez possam servir de inspiração para projetos de aquapaisagismo de vocês. E este foi um resumo do que vimos nestes 20 minutos de flutuação na Lagoa Cristalina, um oásis de águas cristalinas no coração da Amazônia.